Minha gente, salve, salve! O Bem Bahia de hoje celebra o mês da fotografia. Estamos em frente ao Forte Santa Maria, em Salvador, onde fica o espaço Pierre Verger de fotografia baiana. E não é só isso. Tem mais uma reportagem da série Camará. O primeiro método de capoeira do mundo é criado pelo mestre Dinho. E o espetáculo teatral Nilda, uma mulher retada. Para ser considerada mulher direita nessa cidade, é preciso cumprir regras rígidas. E eu estou um pouco me lixando para essas regras. No dia 19 de agosto, celebramos a invenção oficial da fotografia, anunciada em 1839. Mas essa história começa muito antes. Em 1826, foi registrada a primeira imagem, um feito que celebra 200 anos. Para falar desse assunto aqui na minha companhia, Cristina Damasceno, fotógrafa, professora da UFBA, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, quando a gente pensa a fotografia, há 200 anos atrás, o acesso não era tão fácil como hoje em dia, que praticamente está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. 200 anos depois, o que vale destacar? Inicialmente, essa primeira fotografia feita por Joseph Niepce, em 1826, ela foi feita numa placa de estanho emulsionada com óleo de lavanda e betume da Judéia, que é um derivado do petróleo. Então, as imagens inicialmente passaram por bases completamente diversas, né? Depois dessa base, que é uma placa de metal, ela passa para o papel, né? Tem experimentos com papéis, depois para uma placa de vidro e assim sucessivamente. O desenvolvimento desse processo possibilitou o acesso social a esse meio, que até então só a pintura era a forma de se representar a realidade, né? Quando surge a fotografia, uma camada imensa, né, de pessoas vão poder ter suas imagens de uma forma barata, né? E se a gente for acompanhar, né, no final do século XIX, início do século XX, surge a fotografia amadora, que também é um marco, né? Que aí marca a democratização da imagem, né? A gente pensa que a democratização é hoje, mas não, já acontece lá no final do século XIX, início do século XX, quando a Kodak lança suas câmeras portáteis. E hoje, né, a fotografia ela faz parte da realidade, né, mundial, né? É um meio acessível para que todos possam registrar suas memórias, né? É também uma forma também de mostrar sua identidade, né? Então ela tem um alcance ainda maior. Você como professora e também como artista, como fotógrafa, o que representa essa arte para você? A fotografia? Eu tenho uma relação de muita paixão, de muito amor, mas ela como um todo, porque mesmo esses processos antigos, na arte eles são utilizados. Os artistas revisitam essas técnicas. Pode ser que agora a gente tenha esse momento onde o digital ele está exacerbado, mas já tem um movimento de acalmar isso e de ter outras possibilidades também, né? Eu acho que o caminho é esse. Muito obrigada pela sua presença, volte sempre, viva a fotografia e viva também o teatro. Desde 1950, a atriz baiana Nilda Spencer enfrentou o conservadorismo e ajudou a escrever a história das artes cênicas no Brasil. Toda essa trajetória ganha vida no espetáculo Nilda, uma mulher retada. Aliança? Nunca usou. Vendeu na véspera do casamento para jogar no bicho. Tinha sonhado com avestruz. Mas vem cá, é verdade que ele batia em Dona Flor? Poucas artistas se confundem tanto com a própria história cultural de um lugar quanto Nilda Spencer. Atriz, uma das grandes pioneiras do teatro baiano, ela ajudou a construir, a partir dos anos 1950, a moderna cena teatral da Bahia. Nos palcos, no cinema e na televisão,
construiu uma trajetória marcada por talento, irreverência e longevidade. Nilda foi a primeira rainha dos artistas da Bahia. Nilda foi a primeira atriz a fazer radionovelas na BBC de Londres. Nilda foi a primeira mulher a dirigir uma escola de teatro numa universidade brasileira. Então, são muitas barreiras derrubadas. Uma referência para gerações de artistas e um dos símbolos da cultura baiana do século XX. A grandeza de Nilda Spencer é celebrada no espetáculo Nilda, uma mulher retada. Tinha escrito a biografia de Nilda, lançada em 2021, e eu fui provocado a escrever uma peça de teatro. Essa peça foi oferecida a Márcio Meirelles, que já tinha trabalhado com Nilda, tem um amor muito grande por ela. E aí ele topou e eu embarquei nessa aventura inédita na minha vida, que é de não só escrever uma peça de teatro, mas também adentrar numa sala de ensaios e acompanhar um processo criativo de um fazer teatral, desde o embrião até a realização final do espetáculo. Eu estou um pouco me lixando para essas regras. Eu sou dona de mim mesma, dona dos meus fantasmas, das minhas condutas, das minhas farras, das minhas transgressões. É um presente, né? E também é um reconhecimento, porque logo que Márcio convidou, eu disse, eu não sou aparentemente parecida. E aí a minha vida, eu fui costurando com muitos pontos de interseção com a vida de Nilda, porque acho que toda atriz, né, que carrega e que diz sim, que acredita no ofício e luta por ele, é Nilda, tem a matriz Nilda em si. Dona Nilda sempre uma lady. Beleza, Trump. E aí, não vamos tomar essa saideira em Aracaju? Avante, amigos do corpo! Essa montagem é isso, né? É muito bom trabalhar com a Andréa. Trabalhei com ela já algumas vezes. Com Marcos Uzel estreando como dramaturgo, a gente trabalhou muito juntos, né? Ele foi muito generoso, deixando eu mexer nas coisas, mexer no texto. Ela queria ser atriz, ela queria brincar, ela queria fazer personagens e fez isso. E ela, como ela diz na peça, né? Não é Hollywood, mas é a Bahia, é tudo a mesma coisa. E ela fez cinema marginal e fez brilhantemente, fez Meteorango Kid, Caveira My Friend, que são dois filmes ícones, né, do cinema marginal brasileiro. Paixão desgraçada. Adivinha, quer uma mulher ri. Super Outro também ela tá, enfim, ela era muito mais isso do que Hollywood e ela sabia. Ela brincava de Hollywood. Então, eu acho que Nilda chegou na minha vida para desmontar algumas programações internas minhas e eu acho que o público pode levar isso também para si. O melhor é ter amor. Eu sou uma mulher de muitas máscaras, de muitas cenas, de muitos papéis. Essa gente careta distribui sorrisos na minha frente e por trás diz que eu não presto. As novas gerações precisam saber disso, as novas gerações precisam conhecer essa mulher incrível, que é um ícone, um ídolo da nossa cultura. Assim, Nilda, ela é muito importante, ela é tão importante para o teatro, como Caymmi é para a música, como Glauber Rocha é para o cinema, como Jorge Amado é para a literatura. Então, assim, essas personas baianas fundamentais, Nilda também faz parte dessa galeria. Que quando como entonces, tu siempre me respondes, quizás. Um dos destaques da 10ª edição da Flipelô, Festa Literária Internacional do Pelourinho, foi o livro Um Defeito de Cor. 20 anos depois do lançamento, a obra de Ana Maria Gonçalves continua emocionando leitores e conquistando novas gerações.
Estou com a primeira mulher negra a integrar a Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Gonçalves, sem dúvidas, fruto de muita luta, e uma dessas batalhas mais bem-sucedidas está aqui. Um Defeito de Cor, este livro que completa 20 anos de lançamento, mas eu acho que a gente pode dizer que tem 25 anos, não é, Ana? Porque foram mais ou menos 5 anos de processo, não é? Contando com a pesquisa, são 25, né? Foram 2 de pesquisa, 1 de escrita e mais 2 de reescrita. A gente cresce falando na escola para a gente que os arquivos da escravidão foram queimados, né? Mas, assim, eu encontrei muita coisa. Queimou uma parte do arquivo. Rui Barbosa queimou os documentos que indicavam posse, né? Para que os donos de escravizados não pudessem pedir ressarcimento para o governo, né, quando houve a abolição, né? Mas então, ou seja, essa história que eu não conhecia e que estava toda, ainda está nesses arquivos aí para serem contadas. Essa pesquisa também compreendeu um momento em que você foi para a ilha de Taparica também, para uma vivência lá, não é? Quando eu vim para a Bahia, né, para começar a pesquisa, minha primeira morada foi lá em Itaparica. Chegou um momento na minha vida que eu pensei, eu já li muita mulher branca, já li muitas pessoas brancas que estão sempre falando tudo, né? E aí eu resolvi, não, agora eu quero ler pessoas negras, mulheres negras. E o primeiro livro foi O Defeito de Cor. Quando eu li esse livro, levei um tempinho para ler, porque ele é denso, né? Mas quando eu li, abriu a minha cabeça e abriu as portas para várias outras. O alcance, né? Que passou a ter também essa obra entre as pessoas as mais diversas. Ouviram falar de Quendê, ouviram falar de mussurumins, ouviram falar, né, de línguas africanas. O título, Um Defeito de Cor, faz menção a uma lei instaurada para que as pessoas pedissem dispensa de um defeito de cor, muito bem, entre aspas, para exercer determinadas atividades. Como é que você avalia, você vê, Ana, as relações raciais no Brasil hoje? A gente ainda pede dispensa desse defeito de cor? Eu acho que hoje já não mais, né? Até pouco tempo, sei lá, assim, eu estou dizendo no geral, é lógico que você vai ter aí exceções, mas eu acho que até pouco tempo, sim. Você tinha, por exemplo, os arquivos, os anúncios de emprego, né? Boa aparência. A gente entendia muito bem o que era boa aparência. Negros, não. Essa obra, ela me marcou de um jeito muito visceral. Enquanto sujeito preto também, eu sou de periferia, então me senti muito representado nesse livro. Tive a honra de ter o livro autografado por Ana Maria Gonçalves, e uma coisa que eu precisei dizer para ela é que esse livro me ensinou infelizmente me ensinou mais do que eu aprendi muito na escola sobre o povo preto e sobre as revoltas. Como você recebeu esse acolhimento e como lidou com essa repercussão? No início foi assim bem complicado, porque eu não estava esperando, né? Se eu fui escrever eu falo que sempre foi um livro que eu queria ter lido, então foi um livro que eu escrevi para mim, né? E aí ele teve toda essa repercussão, assim, foi meio assustador e que me deixou sem conseguir escrever durante um tempo. Mas agora já passou, acho que o livro já atingiu a maioridade, né? Já anda sozinho, tem o caminho dele, já me liberou para outras coisas. Se você ainda não leu Um Defeito de Cor, vale muito a pena ler. Fica essa dica, hein? A gente vai agora para um rápido intervalo, coisa muito breve. No próximo bloco, a trajetória de mestre Nenel, filho do lendário mestre Bimba. Não saia daí, até já!
Voltamos com Bem Bahia. Na série Camará, vamos conhecer a trajetória de mestre Nenel, filho de mestre Bimba, criador da capoeira regional. Há décadas, mestre Nenel dá continuidade a esse legado, levando a capoeira da Bahia para o mundo. Viva meu mestre, viva meu mestre Camará. Capoeira neste dia, ele lutou tudo que sabia. Oh, mas se não lutasse, perdia. Amor do peito de Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba, é uma das principais referências quando se fala em capoeira no Brasil. É com ele que a capoeira passa a ser reconhecida como esporte nacional. Em 1929 do século passado, Bimba desenvolveu um estilo próprio, trazendo o batuque para o jogo. Nascia o estilo regional. Foi aqui, na Bahia, a partir dos anos 30, que uma figura chamada Mestre Bimba desenvolveu a primeira sistematização de ensino da capoeira, né? Reconhecendo que na capoeira havia rituais, códigos, dando um método para esse arsenal de movimentos, de golpes, de saberes, que até então eram passados de uma maneira oral e sem ser sistematizada, e continuaram também sendo passados de maneira oral, mas o mestre Bimba é essa pessoa que cria um modelo educacional para a capoeira, né? Quando meu pai começou a capoeiragem, em 1912, as pessoas aprendiam a capoeira de otiva, como ele dizia, olhando. Tinha as rodas e tal, e eles ficavam assistindo. E ao meu pai perceber a descaracterização da capoeira na época, por causa da repressão policial, social, estava no Código Penal, era proibido, ele criou uma metodologia de ensino, né? E, a princípio, pegar na mão para gingar, né? Uma avaliação física e uma sequência de movimentos sincronizados de ataque, defesa, contra-ataque. Então, o primeiro método de capoeira do mundo é criado pelo mestre Bimba. E é exatamente o que essa casa aqui preserva, que é todo o seu legado. Mas é interessante destacar que as primeiras notícias oficiais que se tem da capoeira não são da Bahia, e sim do Rio de Janeiro. As primeiras pinturas e iconografias que se tem da história da capoeira foram pintadas no Rio de Janeiro, assim como as primeiras notícias de jornal, elas se dão no Rio de Janeiro. Essa capoeira, como eu comentei, é uma capoeira de rua, uma capoeira bélica, uma capoeira marcada sempre pela descrição da sua violência e perigo à sociedade, né? Na Bahia, a partir dos anos 30, com a contribuição do mestre Bimba, que foi um lutador, o trabalho do mestre Bimba para tornar a capoeira pública foi muito curioso, porque ele saiu desafiando lutadores de outras artes marciais em clubes de luta, que era moda na cidade, né, naquela época, e ele combatia karatecas, judocas, jiu-jiteiros, mostrando a capoeira, o potencial de luta da capoeira, né? E esse método, as pessoas, principalmente lá fora, começaram a perceber e a sentir como uma forma mais de socialização também. Então, enquanto aqui as pessoas se preocupam mais em jogar, lá fora eles querem saber a história, né? Até um movimento que a gente faz, por que tem que ser assim? Para que serve isso? Sabe? Então, eles estudam a capoeira no sentido geral. Então, tem muitas pessoas que têm a capoeira lá como terapia, como fisioterapia, como recreação, condicionamento físico e, principalmente, a socialização. Para você ter ideia, a gente começou um trabalho, acho que foi em 2000, 2001,
na Inglaterra, e uma das coisas que a gente percebeu é que as pessoas não podiam nem encostar um no outro, porque falavam, ai, sorry. E a capoeira fez com que quebrasse esse tabu dessas pessoas. Então eles começaram a terminar a aula, no começo acabava a aula, cada um pegava o seu rumo. Com o tempo eles começaram a ficar mais, conversar, se abraçar. Às vezes saía da aula, ia para tomar um drink junto, um suco, alguma coisa. Então a capoeira também tem esse poder de socializar. A gente segue celebrando a fotografia. 3 amigos e uma mesma paixão. Marcos William foi até o bairro do Santo Antônio, além do Carmo, em Salvador, para saber como começa essa história de amizade e essa paixão pela fotografia. É assim que esses 3 fotógrafos trabalham, caminhando pelas ruas, ou melhor, pelas cidades, pelos estados. Inclusive, eles se conheceram numa dessas viagens, lá numa manifestação cultural em Santo Amaro, que é o Bembé do Mercado, uma das maiores festas de candomblé de rua. E a partir daí a fotografia os conectou e eles estão juntos num verdadeiro clube fotográfico. O Bembé do Mercado é a maior festa de candomblé de rua do mundo. Como é que foi esse encontro de vocês? O que vocês estavam fazendo ali que vocês começaram a conversar, a se conectar? Foi até engraçado, porque eu sou muito agitado e eu estava deitado no chão do xirê, fotografando. Aí estavam os 3, né? Aí dizendo, esse cara é maluco, né? E eu com 2 câmeras, uma lente grandona, e a gente começou a conversar, a brincar, e aí foi. Estamos até hoje, né? Isso já é um hábito seu, né? Circular a Bahia para cobrir manifestações culturais. Eu queria que você falasse de quais manifestações assim mais te tocaram e te trouxeram assim grandes cliques. Olha, na Bahia, a Boa Morte, né? O Nego Fugido também é interessante. Tem a Marujada de Salbara. E agora estamos indo fazer outros lugares, né? Como Lambe Sujo, em Sergipe, as Penitentes de Nossa Senhora das Dores, em Sergipe também. Um médico cardiologista que virou fotógrafo. Repara, agora ele lida com as emoções de perto, não é das virgens? Assim, a vida é emoção pura. O fato de eu ser médico e lidar com a dor humana, com o sofrimento humano, faz com que o meu olhar fotográfico ele seja muito direcionado ao outro enquanto pessoa. Eu sou um retratista, fotografo um monte de coisa, mas eu gosto de retratar pessoas. Se deu, eu misturei maracatu, zambi, baião, vixe Maria, menino, que bicho deu. Porque nesse encontro a gente conversa, conhece a história, quem é, o que faz da vida, quais são as expectativas e sonhos, as tristezas, e a gente vai num mundo bem profundo, né? Esse grupo é um grupo de fotógrafos viajantes, não é? Isso, são pessoas que são entusiastas pela fotografia, pessoas que têm a sua profissão ou às vezes já estão aposentados e tal, mas se juntaram porque eu organizo essas viagens para justamente poder fazer essas viagens juntos, para poder a gente conhecer as manifestações culturais. Agora você que viaja muito aí por essas baías de meu Deus, o que mais convoca o seu olhar quando você está numa manifestação cultural? É uma pessoa? É uma ação? O que mais te convoca? Poder vivenciar essas festas de perto e ver o quanto esse legado está sendo passado e poder ver de perto a emoção, como a gente já vê a festa de Salbara, grupos de senhorinhas de 60, de 70 anos dançando, cantando e defendendo o seu cântico. Você poder ver e vivenciar isso é muito legal, velho. Não tem preço.
E é daqui do Farol da Barra, um dos locais mais fotografados da nossa Bahia, que a gente se despede do programa de hoje. Viva a fotografia, viva a amizade, viva os encontros, principalmente esse aqui que é nosso de toda semana no Bem Bahia. Muito obrigada pela audiência, pela companhia, um beijo grande, boa semana. Segue a gente nas redes sociais. Até lá. Algum Rei Divisória, salve algum Delê, salve algum Já, salve algum Alaquetu, salve algum de Ronda, salve algum Odirê, algum Ei, algum Mario, algum Megê, Laroi Exu, Mojubá Exu, Laroi, algum Ei, Mario Ago, Ei Mario, Mario Ago, Ei Mario, Mario Ago, Ei Mario, Mario Ago, Ei Mario, Patacori algum Ei, Patacori algum Ei, Patacori algum Ei. De pé no chão, pisou na folha do barro vento.